Salve, salve, galera do Virada Paulista Podcast. Estamos aqui para mais um episódio, comentando mais uma rodada, porque infelizmente essa semana era para ter saído mais um episódio, mas aí por problemas técnicos a gente vai ficar só com esse mesmo, comentando a rodada do meio da semana, que a gente teve só jogão, Corinthians e Flamengo, São Paulo e Palmeiras e Santos, que eu esqueci contra quem jogou, cara. Contra quem que o Santos jogou, mano? Porra, Chapecoense, verdade. Puta jogaço. E contra a Chapecoense aí, como meus caros amigos já me lembraram aqui, porque infelizmente a memória não tá sendo meu forte. Mas vamos lá, vou apresentar primeiro todo mundo que tá participando. Lucas Gama, fala aí com o pessoal. Salve, rapaziada, tamo aí mais uma vez, mais um querido episódio do nosso Virada Paulista. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Vamos mais uma nessa, é nóis, tamo junto. E também ele, que já é velho na casa e que não perde um episódio. Esse daí é o cara mais responsável do Virada Paulista, Guilherme Campos. Por favor, apareça. Alguém tem que ser, né? Pelo menos um, né? Tô brincando. Salve aí, galera. Espero que vocês gostem aí de mais um episódio aí e vamos junto nessa para poder comentar os 3 jogos dessa rodada dos grandes paulistas. Bom, então não vamos perder tempo, né? Editor, já solta a vinheta aí pra gente ir logo pro episódio. Bom, e vamos começar pela ordem que foi a rodada. O Santos, que recebeu a Chapecoense aí na Vila Belmiro, um jogo que tinha tudo para ser fácil. A Chapecoense começou a gostar do jogo, deu um pouco de trabalho, mas o Santos, com o Carille, é implacável, foi lá e meteu 2-0 na Chape. E quem vai falar um pouco do jogo pra gente hoje é o Guilherme. Guilherme, traz aí suas considerações sobre o jogo. Implacável, você deu uma exageradinha, né, velho? É um time mais organizado, um time que defensivamente melhorou bastante e que dos 14 jogos do Carille não sofreu gol em 9, né? Isso é um ponto que a gente tem que deixar relatado, né? Porque com o antigo técnico do Santos, seu Fernando Diniz, o Santos tomava, acho que 9 gols por jogo praticamente, porque era uma coisa bem triste e lamentável pro torcedor santista, e o ataque não produzia nada. Bom, esse jogo entre Santos e Chapecoense foi um jogo bem ruim do Santos. O Santos não jogou quase nada, jogou bem mal mesmo. Não sei se era o nervosismo de ter que vencer o jogo, ou se a Chapecoense ela por estar já rebaixada e por não estar almejando nada no campeonato, mas estava mais solta para jogar, estava mais leve, porque a Chapecoense criou as melhores chances. A Chapecoense pressionou o Santos em alguns momentos e o Santos aceitou um pouco isso. Mas a Chapecoense é muito ruim, né? E não conseguiu converter nenhuma chance que teve na cara do João Paulo. O João Paulo fez algumas grandes defesas e isso ficou bem evidenciado no segundo tempo. A Chapecoense ela foi para cima, mesmo perdendo de 1-0. O Santos não conseguia nem encaixar contra-ataque. Conseguiu no final do segundo tempo achar uma jogada. E aí o Pirani deu uma bela assistência para o Marcos Guilherme. E o Santos conseguiu uma vitória até que tranquila, né, em questão de placar, né, em questão de futebol apresentado, sobre o último colocado do campeonato. Faz 42 pontos, já se aproxima dos 45 e já começa a olhar, acho que até para a parte de cima da tabela, para ver se não sobra uma vaga ali, um G8, um G9. Claro que é muito difícil, tem um clássico por vir aí contra o Corinthians, mas o Santos, querendo ou não, pode sonhar sim. O Carille devolveu esperanças ao torcedor santista. Bom, já que você encerrou falando aí do Carille, eu não vou poder fazer outra pergunta pro Gama, que é um cara que defendeu o Carille aí desde a sua chegada ao Santos, então já vou logo mandar essa para ele. Ô Gama, quantos % aí você coloca nas costas do Carille dessa remontada aí do Santos, dessa busca para sair longe desse rebaixamento? Toda porcentagem possível. Brincadeira, muito exagerado. Mas o Carille, ele chegou, no começo teve alguma dificuldade, mas agora conseguiu emplacar sua ideologia, sua ideia de salvar o Santos da maior tragédia da história, né? Sempre falei também sobre a volta da torcida, né? Acho que a torcida faz muita diferença, cara, muita diferença. E o Santos na Vila Belmiro tá tendo grandes vantagens, né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Bragantino, ganhou da Chape, ganhou do Grêmio. Então, em casa, toda a torcida faz muita diferença. Mas o Santos do Carille e do Diniz é completamente diferente, não tem nem comparação. O Carille, eu sempre brinquei também que ele é rei dos times
dos times ruins, né? Dos jogadores ruins. Ele consegue fazer jogador ruim entender uma forma tática melhor e assim o time jogar bem. Assim no Corinthians, no Santos agora também. Então ele é muito responsável sim por essa recuperação do Santos e evitar a queda do time santista. Acho que o Carille, não sabemos se vai ficar no que vem, mas esse ano o torcedor santista tem que agradecer muito a vinda do Carille, o trabalho que ele fez no Santos, que comentei em outros episódios também, né, que a vinda dele era muito arriscada, a parte pessoal dele, né. Ele saiu da Arábia, veio pro Santos brigando para não cair, acho que não estava na zona de abaixamento ainda, estava próximo, acho que 4 pontos, mas estava lá próximo, né? E ele aceitou essa vinda pro Santos, mesmo estando com podemos dizer, o filme queimado aqui no Brasil, por conta da temporada que fez no Corinthians, no futebol ruim, mas que classificou o time para Libertadores. Então ele aceitou a ideia de vir pro Santos e calou a boca de muitos, né? Tá conseguindo uma arrancada muito boa e evitando a queda do time do Santos. Eu não entendi essa parte que ele falou, não se sabe se ano que vem ele vai ficar, tem contrato até o final de 2022, cara. Ele vai ser o técnico do Santos para 2022, não tem nem como. Não faz nem sentido mandar ele embora. Posso fazer aquela observação? Por favor. Vocês sabem, né? Domingão aí temos Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Já tô falando antes. Santos vai vencer o Corinthians. O Carille vai afundar o Silvinho vai ser demitido após o jogo. E não sei se na sequência o Corinthians vai contratar o Carille, porque também, né? Acho que não pode, né? Não pode fazer essa mudança. Mas pro ano que vem, o Carille vai pro Corinthians e tendo derrubado o Silvinho em Itaquera. Anota. Bom, eu duvido um pouco, porque a história do Carille ainda no Corinthians é recente, ainda tem algumas mágoas aí certamente com a diretoria, apesar que o problema dele era com o Andrés, né? Então eu já não sei muito quanto o Duílio carrega isso pra ele, mas enfim. O assunto agora vai mudar e a gente vai falar de São Paulo e Palmeiras. Quem achou que o Palmeiras ia bagaçar o São Paulo em casa, teve uma grande surpresa. São Paulo aí que fez um ótimo jogo, um golaço de Gabriel Sara, um cara que é contestado muitas vezes pela torcida, mas que parece ter representado aí nesse jogo, e do Luciano também voltando a fazer gol. E aí, Gama, fala pra gente o que você viu desse jogo, conta aí um pouco sobre o que rolou lá no Allianz Parque. Bom, primeiro eu vou comentar rapidinho do Palmeiras e depois do São Paulo, né? O Abel Ferreira colocou um time completamente não, né? Apenas o Everton e o Marcos Rocha, que são os que podemos dizer titulares do Palmeiras. Ele colocou um time sem entrosamento, né? O William não vinha jogando, Renan também é reserva, Patrick de Paula, Matheus Fernandes, são jogadores que não jogam juntos, e foi para um jogo que poderia afundar o São Paulo, e foi com esse time misto. O São Paulo, que não tem nada a ver com isso, completamente nada a ver com isso, foi para o jogo muito bem, jogou uma partida com muita raça. Comentamos no episódio anterior que falta raça pro time do São Paulo, só que nos jogos grandes até que tá tendo um resultado bom, né? Ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, ganhou do Inter, perdeu pro Flamengo de goleada, mas também o Flamengo é muito bom, é um time muito competente. Mas o São Paulo, nessa sequência que tá tendo contra os times grandes, tá tendo uma vantagem boa, e parece que o São Paulo é completamente outro time nos jogos grandes e nos jogos contra os times de menor expressão, podemos dizer assim. O São Paulo não tem nada a ver com os jogadores poupados que o Abel Ferreira entrou, e o São Paulo conseguiu dominar o jogo. O Gabriel Sara fez um golaço, poderia ter fez também, né? Fez o terceiro gol, mas foi anulado. O Luciano também fez o segundo gol, tirou uma seca aí, não me engano, 11 jogos sem balançar as redes. E numa falha do Patrick de Paula, né? A torcida pega muito no pé do jogador. Nesses últimos jogos ele caiu de produção desde o ano passado. Mas foi um clássico que o Palmeiras poderia afundar o time. Diferentemente do Flamengo, que ganhou do Corinthians e a moral tá aumentando, o Palmeiras agora já teve 2 derrotas seguidas, pro Fluminense e pro São Paulo. E a final do Libertadores tá chegando aí e tendo essa queda de produção. Poderia ter entrado com o time titular, poderia ter vencido o jogo, aumentado a moral, afundado o rival para a zona de rebaixamento, mas não. Foi com o time reserva, tomou um amasso do tricolor na sua casa. O Rogério Ceni mantém a invencibilidade contra o Abel Ferreira, né? De 4 jogos contra o técnico português, ganhou 3, empatou 1, as 3 primeiras ainda sob o comando do Flamengo. E
É isso aí, né? O São Paulo não tem nada a ver com isso. Foi pra campo, ganhou o jogo e deu, na minha opinião, deu adeus ao fantasma do rebaixamento. E você, Campos, você acha que essa derrota do Palmeiras vai abalar as estruturas aí para final da semana que vem? Ou você acha que foi só uma derrota, o que vale mesmo ganhar o jogo, né, no dia 27? Você acha que essas coisas não são levadas para dentro de campo? Eu acho que contribui para dar uma conturbada ali, sim. Porque a gente viu um Abel bem estranho, né? Durante o jogo. Saiu, abandonou o seu time antes de acabar o jogo, né? Antes do juiz apitar. Ele sai pro vestiário, abandonou o time lá. Escalou mal, né? Escalou um time reserva. A torcida criticou muito, porque queria um time titular para vencer o São Paulo e tal, mesmo que está chegando perto da final da Libertadores. A torcida queria que o Palmeiras vencesse o São Paulo pela situação do São Paulo. E o Abel, para mim, foi mal na escalação, foi mal nessa atitude, e a coletiva dele também foi uma palhaçada. A coletiva dele, ele chamou todo mundo de maluco, né? Ele falou que ele é pago para tomar as decisões e que o que ele botou em campo é o que ele achava que era melhor para aquele momento. E a torcida discordou totalmente. A torcida ficou revoltada com essa coletiva do Abel. Então eu acho que todo esse ambiente, a derrota, 2 derrotas seguidas, né? A derrota pro Fluminense do jeito que foi, né? De virada, nos minutos finais. Essa vitória pro São Paulo, com o São Paulo jogando muito melhor, embora com o time reserva. E aí essas atitudes do Abel, eu acho que pode sim dar uma influenciada ali e conturbar um pouco o ambiente para a final da Libertadores. Rapidinho, Thiago, também lembrar que o Luiz Adriano teve uma partida ruim, que a torcida novamente pegou no pé dele, cantando música, citando palavrão, caramba, tudo. Ele aplaudiu a torcida de forma irônica. Então, acho que vai chegando o fim também da era do Luiz Adriano no Palmeiras, camisa 10 da equipe. E a torcida do Palmeiras sempre pegando no pé do seu atacante quando tem a oportunidade. Eu acho que já acabou, né? O Luiz Adriano do Palmeiras não tem mais clima nenhum. A não ser que ele faça o gol da final da Libertadores e dê o título pro Palmeiras. Eu acho que já era, infelizmente. Se encerrou a passagem aí do Luiz Adriano pelo Palmeiras. Bom, agora a gente tem que falar do grande Silvinho, que comandou o time do Corinthians lá no Maracanã contra os reservas do Flamengo, mas que deram muito trabalho e acabaram vencendo o jogo no final com o gol de Bruno Henrique, o cara que é impressionante, sempre marca contra o Corinthians. E aí eu queria perguntar pro Gama, por que mais uma derrota fora de casa? Por que mais uma derrota desse jeito, apático? Vale lembrar que o Flamengo estava com time reserva, mas mesmo assim é um time de muita qualidade, né? No meio campo com Thiago Maia, Diego, jogadores de Europa, Kennedy, jogador de Europa, Premier League, Vitinho, que é um bom jogador também. Então é um time reserva, mas que mesmo assim dá muito trabalho. E o Corinthians, acho até que a formação, o elenco que entrou em campo, Silvinho acertou, menos o nosso querido Fábio Santos e Gabriel, né? Mas não tem jeito, né? São titulares com ele, não tenho o que falar. Vai titular e já era, vai ser isso para sempre. Até o final da era Silvinho no Corinthians vai ser esses 2 titulares. O Corinthians entrou com um time bem, porém com uma estratégia de jogo com medo. Completamente com medo do Flamengo. O Corinthians não impôs o jogo, tem meio campo para isso, tem ataque para isso, e não conseguiu impor o ritmo de jogo, perdia a bola no contra-ataque, o Flamengo marcava a pressão, o Corinthians não conseguia sair com a bola no pé. O Juliano se machucou no começo do jogo e o Silvinho colocou o Duqueiroz, ou seja, mais um jogador que não tem aquela qualidade do meio para frente. Então o Corinthians jogou com Gabriel e Duqueiroz atrás e o Renato Augusto lá na frente com o Roger Guedes, Gabriel Pereira e o Jô. Sem receber a bola, né? Sem ter um cara para abastecer eles lá na frente. O Corinthians no primeiro tempo foi amassado, não conseguiu. Teve uma oportunidade com o Jô, que eu acho que se ele tocasse um pouco atrás para o Roger Guedes, ele vinha chegando batendo. Mas, se não me engano, foi só essa. O Corinthians tomou um amasso do Flamengo no primeiro tempo e no segundo. No segundo tempo, o Renato Gaúcho colocou o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, que mudaram o jogo. O Bruno Henrique pode-se dizer que é o pai do Corinthians, né? Nesses jogos entre Flamengo e Corinthians, ele sempre tem uma vantagem muito grande, faz gol sempre. E o Corinthians tomou, cara, impressionante. Vou falar agora do nosso querido volante, o grande Gabriel, que não tem condições desse cara ser titular camisa do Corinthians. Ele vestia a camisa 5 e a posição em que Ralf jogou.
Cara, não dá. Ele não sabe preencher espaço, ele não sabe desarmar. Um lance antes do gol, ele fez uma falta no Diego desnecessária. Desnecessário, o Diego tinha adiantado a bola e ele deu no corpo do Diego, sendo que o Diego nem ia alcançar mais a bola e quase saiu um gol de falta dele. E no lance seguinte, no final do jogo, nos acréscimos, ele e o Vitinho fecharam a marcação do Rodinei e ele deu um bote completamente sem sentido, sendo que era só cercar o Rodinei, que o Rodinei, todo mundo sabe que não tem um pingo de habilidade, e ele deu o bote, o Rodinei deu uma caneta, o Rodinei nunca deu uma caneta na vida. Tô brincando, ele deve ter dado uma, mas eu não vi o Rodinei dar uma caneta na vida, e o Gabriel conseguiu tomar, lembrando que contra o Atlético ele tomou 2 do Zarate, né? E aí o Rodinei acertou um cruzamento lindo pro Bruno Henrique, sempre decisivo contra o Corinthians, marcar o seu gol. Acho que não tem condições do Silvinho ficar no Corinthians, cara. O Corinthians perdeu pro Flamengo, perdeu pro Atlético, tomou um atropelo do Atlético. Ganhou do Palmeiras no clássico, ok. Lá ele acertou muito, mas agora não tem condições. E detalhe, né? Ele acertou contra o Palmeiras porque o Gabriel não tinha jogado, né? O Gabriel tava suspenso. Quem jogou foi o Cantillo, que jogou muito e depois o Gabriel voltou a ser titular. Não tem menor sentido isso. Então, se o Corinthians quer ano que vem disputar a Libertadores, o que vai disputar, e ir com esse técnico, ir com o Silvinho, não tem condições nenhuma. Esses jogos aqui que o Corinthians está disputando é a prova disso. Perdeu pro São Paulo fora de casa, não jogou nada. Perdeu pro Atlético Mineiro fora de casa, não jogou nada. Perdeu pro Flamengo fora de casa, não jogou nada também. O que tá ganhando é os jogos em casa, que a torcida é muito mais importante do que o técnico. E, cara, é isso. Não tem condições do Silvinho ficar no time do Corinthians. Em uma partida muito péssima, o Corinthians parecia um time que não tinha qualidade, mas sendo que tinha jogadores de qualidade para atacar. E acabou só se defendendo e uma hora sempre toma um gol. Campos, eu falei que ia te fazer uma pergunta no nossos bastidores aqui, né? Mas eu vou fazer outra porque eu sou assim, que é assim que funciona comigo. Você demitiria o Silvinho agora, faltando pouco tempo para acabar o campeonato? Você acha que seria a solução ideal demitir o Silvinho agora, ou você esperaria ali para ver onde o Corinthians vai acabar e aí talvez tentar um técnico novo no início do ano? O que você faria se você estivesse na posição de Duílio Monteiro Alves ali? Teria demitido ele, acho que faz tempo. Faz tempo, acho que já tem alguns jogos que ele tem deixando a desejar muito. Mesmo nas vitórias a gente vê que, como o Gama falou, é mais pela torcida e pela qualidade dos jogadores do que por alguma coisa do próprio Silvinho, né? Eu já falei um monte de vezes aqui, eu acho que o Corinthians ficar com o Silvinho para a próxima temporada é você ter um time com prazo de validade. Porque, para mim, ele não é um técnico que vai muito longe, né? Na verdade, eu não acho que o Corinthians vai muito longe nas mãos de um técnico como ele, um cara que tem convicções muito duvidosas e tem dificuldade para mudar, tem muita dificuldade para mudar esquema, tem muita dificuldade para mudar alguns jogadores. Então, eu acredito que bons técnicos são aqueles que se ajustam ao adversário e eles não têm equipe titular, eles têm jogadores que revezam conforme o adversário. Você bota um jogador nessa situação que ele vai ser útil, mas não necessariamente ele vai ser titular. E o Silvinho, ele é o oposto disso, né? Ele é um cara que é pregado num esquema tático, ele se apega a jogadores, como o Gama falou, Fábio Santos e Gabriel, que destoam do resto do time, que o resto do time, comparado com eles, até joga bem, né? A gente tem jogadores ali como o Roger Guedes, o Renato Augusto, e a gente viu muito explícito nesse jogo contra o Flamengo aí, que a hora que ele colocou o Duqueiroz, ele tava querendo se defender. E como o Gama falou, o Renato Augusto ficou sozinho no meio de campo. Aí sobrecarregou o Renato Augusto e aí o Corinthians não conseguiu criar nada. Então sim, eu demitiria ele, porque para mim ele não tem gabarito para ser um técnico de um time como o Corinthians. Eu acho que ele deveria, se ele quiser mesmo continuar nessa carreira, tentar em clubes menores. O Corinthians é o segundo clube dele, né? E ele pegou um clube grande na França e pegou um clube grande aqui no Brasil. Então, eu acho que o Corinthians tem que demitir ele, porque não tem condição.
não tem condição. É um cara que não vê evolução no time, que pra mim não tem praticamente dedo nenhum nas vitórias do Corinthians. Chega a ser até constrangedor ver ele comemorando, correndo, pulando, quando o Corinthians venceu alguns jogos em casa contra o Cuiabá, contra a Chapecoense, que foi no último minuto. Então, sim, demitiria ele e agora. Aproveitando aqui, pegando uma beirada na pergunta do Thiago pro Campos, o Corinthians agora vai enfrentar só os times da parte de baixo da tabela, né? Tudo bem, vai enfrentar o Santos, mas são os times que não fizeram um campeonato brasileiro bom. Não tem sentido nenhum ficar com um técnico desse para esses jogos, sendo que poderia já ter demitido e contratado um para aproveitar esses últimos jogos, dessa sequência, para ter uma dinâmica de jogo, uma dinâmica de competitividade, chegar no Paulista, na Libertadores já preparado. O Corinthians pega Santos, que está na parte de baixo, pega Ceará, Atlético Paranaense, Grêmio, Juventude, está brigando por rebaixamento. Então, cara, se não ganhar esses jogos, aí não tem condições. Não tem condições, já demite logo. E não tem como ficar com esse cara até o final do Campeonato Brasileiro. É um erro gigante do Duílio, visando a Libertadores ano que vem, sendo que gastou muita grana, investiu muito nesse elenco titular hoje do Corinthians, que não merece ter um técnico desse, um comandante desse na equipe. Ô, Gama, fazer uma pergunta aqui pra você. Hoje à tarde eu fui surpreendido com uma mensagem de um amigo meu corintiano, né? E ele virou pra mim e falou assim: eu gostaria do Dorival Júnior no Corinthians. O que você acha disso? Cara, esse cara não é corintiano não, mano. Ele brincou com você, fez alguma coisa. Não, sem condições. Dorival Júnior, ele é aquele técnico quando o time tá na 16ª colocação, aí pensa, mano, vamos cair. Aí contrata ele. É só pra isso. Coisa tem que ir atrás de técnico. Mano, infelizmente não, né? Infelizmente não. Mas tem que ir atrás de técnico gringo, porque aqui no Brasil, difícil achar um técnico bom que tenha condição de ser campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Tem que ir atrás de técnico gringo. Então, eu acho que esse cara não bate Meu muito favorito, bem das rapidinho. Opa. Meu favorito, BKSS. Ou como que é que o nosso querido amigo fala? BKTT. Nosso querido amigo falecido, né? Que a gente não sabe o que aconteceu com ele, infelizmente. Parece que vai ficar um período longo sem aparecer aqui nos episódios, mas a Levisão logo tá de volta. Tá desaparecido. Procura-se. Alguém tinha notícias aí, pô, a gente vai começar a espalhar fotos no post pra saber onde é que tá. Qualquer coisa você liga no Zap. Exatamente. Mas bom, o que eu ia falar é que esse cara aí que o Campeta falou talvez não bata muito bem das ideias, mas é sempre bom dar ouvido, né, às pessoas. E outra coisa que eu ia falar também é que eu acho que o Corinthians não vai demitir o Silvinho por duas coisas. A primeira é que eu acho que o técnico que o Corinthians busca é um técnico que está empregado no momento, então difícil essa situação agora, ou porque o Silvinho tem um dos salários mais baixos aí do Campeonato Brasileiro, e isso é muito cômodo, né, pro Duílio ter um técnico que ganha tão pouco. Mas é isso que eu penso, e o episódio também vai ficando por aqui. Bom, rapaziada, vou me despedir aqui dos nossos grandes comentaristas. Guilherme Campos, dá um abraço aí na rapaziada. Bom, valeu aí, rapaziada, por ter acompanhado mais um episódio com a gente. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente falou bastante aí do clássico, falamos do Santos, falamos muito do Corinthians, porque é uma situação urgente, né? A demissão do Silvinho, ela precisa acontecer, então teve muito assunto do Corinthians hoje. Mas é assim, esse podcast a gente falou mais do Corinthians, no outro a gente fala mais do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, é normal. E é isso aí, tamo junto e falou. Rapaziada, a primeira coisa que vocês têm que entender, se é que vocês já não entenderam ouvindo todos esses mais de 40 episódios aí, que esse podcast não é muito democrático, né? A gente sempre um episódio a gente vai falar mais de um time, é sempre assim que funciona. E hoje, no caso, foi o Corinthians. Mas é isso. Gama, manda um abraço aí pra rapaziada também. O problema é quando o comentarista que vai puxar o assunto sobre o time, ele se empolga, como eu me empolguei. Já estava aguardando essas palavras sobre o Corinthians, sobre o Silvinho. Acabei me empolgando. Mas esse episódio tivemos o clássico. Próximo episódio também teremos clássico, Corinthians e Santos. Tamo junto, valeu por ter ouvido a gente aí. Ouve a gente no Spotify, nas plataformas. Dá um like no YouTube. Compartilha com a galera. Continue nos acompanhando. Tamo junto e até a próxima. Falou, rapaziada. Até mais. Até o próximo, hein? Um abraço.